Fala mestra, bora então resolver essas questões da listinha de revisão sobre ondulatório. Vamos à leitura da questão de número 1. Considere duas molas 1 e 2 de constantes K1 e K2, sendo K1 maior do que K2. Nas extremidades das molas estão presas massas iguais, então as massas são iguais. Quando postas em oscilação, a razão entre os seus períodos será... Mestre, mestra, para a gente não ficar viajando aqui na história, uma maneira bem simples de começar a resolver essa questão é entregar o que ele quer. A razão entre os períodos é o período da 1 sobre o período da 2. Então, eu vou escrever o período de cada uma delas. 2π raiz de m sobre K1 sobre 2π raiz de m de novo sobre K2. Bom, como eu tenho divisão de frações, eu vou multiplicar invertendo o denominador, né? Então, período da 1 sobre o período da 2 é igual a 2π raiz quadrada. Tem que escrever igual isso aqui, né? M sobre K1. E aí vai multiplicar 1 sobre 2π, inverte isso também, né? E a raiz quadrada faz a inversa. K2 sobre M. E agora é só simplificar o 2π com 2π, raiz de m com raiz de m. O que sobrou? Período 1 sobre período 2 vai ser igual a raiz quadrada de K2 em cima sobre K1 embaixo. Alternativa letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Claro que se tu pensou que o período é inversamente proporcional à constante elástica, a raiz quadrada, né, da constante elástica. A razão entre os períodos vai ser o inverso da raiz quadrada das constantes elásticas, tá certo, tá? Só que esse raciocínio, né, não é todo mundo que chega nele facilmente, tá bom? Então é melhor sair fazendo o que ele pediu. Divide os períodos porque é isso que ele quer. Bora então à leitura da questão de número 2. A figura mostra uma onda transversal periódica que se propaga com velocidade v1 igual a 12 metros por segundo em uma corda AB cuja densidade linear é μ1. Essa corda está ligada a outra BC cuja densidade linear é μ2. Sendo a velocidade de propagação da onda V igual a 8 metros, V2, né, igual a 8 metros por segundo. Então, na corda 2 aqui, ó, é essa velocidade de 8 metros por segundo. Calcule o comprimento de onda da onda quando se propaga na corda BC. Bom, para descobrir qual é que é o comprimento de onda da onda na corda BC, eu sabendo o comprimento de onda da corda na corda 1, né, na corda AB, eu posso fazer uma regra de 3 em relação ao comprimento e a velocidade. Por quê? Porque se a frequência não muda, né, mestre, já que está mudando de meio, eu sei que velocidade igual ao lambda vezes a frequência, com a mesma frequência, eu sei que a velocidade é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Então, pode fazer uma regra de 3? Pode. Qual é que é a outra maneira, mestre? Acha a frequência na corda 1, já que ele nos deu o lambda 1 aqui, ó, com a velocidade 1, e usa essa mesma frequência para calcular o valor do comprimento de onda da onda na corda 2, ou na corda BC. A gente pode escrever aqui, inclusive, isso, ó. A frequência é igual a velocidade sobre o comprimento de onda. Só que como a frequência é a mesma, velocidade 2 sobre o comprimento de onda 2 vai ser igual a velocidade 1 sobre o comprimento de onda 1. Não deixa de ser uma regra de 3. Então, velocidade 2 ele nos disse que é 8, dividido pelo comprimento de onda 2 que eu quero saber. Isso é igual a velocidade 1, que é 12, sobre o comprimento de onda 1, que é 1,5 metros. Está marcado aqui como de onda de crista a crista. Agora é só fazer a conta. Lambda 2, passei para cá, vai ser igual a 8 vezes 1,5 sobre 12. 8 vezes 1,5 é próprio 12, né? Dividido por 12 quer dizer que o lambda na corda 2 será igual a 1 metro. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Letra B, então. A frequência da onda... Para descobrir a frequência, a gente pode fazer a conta que eu sugeri fazer numa outra solução, não a que eu fiz, né? Velocidade da onda na corda 1 é igual ao lambda 1 vezes a frequência 1. Então, velocidade 1, 12, é igual ao comprimento de onda, que é 1,5 vezes a frequência. Quer dizer que a frequência vai ser igual a 12 dividido por 1,5, e isso aqui é igual a 8 Hz. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora então resolver a questão de número 3. Para pesquisar a profundidade do oceano numa certa região, usa-se um sonar instalado num barco em repouso. O intervalo de tempo decorrido entre a emissão do sinal
e a resposta ao barco é de 1 segundo. Pera aí, mestre. Este é o tempo de ida mais o tempo de volta. Isso deu 1 segundo. Supondo a velocidade de propagação do som na água igual a 1.500 metros por segundo, a profundidade do oceano na região considerada é de... É só fazer Deus ver tudo, mestre. A distância que essa onda percorreu é igual à velocidade dela vezes o tempo. Só que como ele quer a profundidade, ele quer só a ida. Não quer ida mais volta. Então essa distância de ida vai ser igual à velocidade que é de 1.500 vezes o tempo só de ida, que é de 1/2 segundo, né? Meio segundo, ou 0,5 segundos. Já que o tempo de ida mais volta é 1 segundo, só de ida ou só de volta vai ser meio segundo. Então, vezes 0,5. Eu vou cortar o 0,5 com o 0 que está aqui. 150 vezes 5 dá 750. Quer dizer que a distância é igual a 750 metros. Alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então à leitura da questão de número 4. A velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. O intervalo de frequência das ondas curtas de rádio é de 1,5 vezes 10 na 6 Hz a 3 vezes 10 na 8 Hz. Qual o intervalo correspondente de comprimento de onda em metros? Então ele quer saber qual é o intervalo de tempo correspondente. Vamos fazer a conta para esse aqui, ó. Velocidade igual lambda vezes a frequência. A velocidade é 3 vezes 10 na 8, igual ao comprimento de onda que a gente vai descobrir, vezes a frequência, que é 1,5 vezes 10 na 6. Quer dizer que o lambda vai ser igual a 3 vezes 10 na 8, dividido por 1,5 vezes 10 na 6. Lambda vai ser igual a 2 do 3 sobre 1,5 vezes 10 na 2. E agora vamos achar qual é que é o comprimento de onda para esta frequência. Velocidade igual a lambda vezes frequência, a velocidade é 3 vezes 10 na 8. Olha que conta fácil. Lambda vezes a frequência, que é 3 vezes 10 na 8 Hz também. Simplificando, o comprimento fica igual a 1 metro. Então, 1 metro e 200, né? Aqui a gente pode igualar esse comprimento de onda a 200. Então, o intervalo de comprimento de onda correspondente é 1 para 200. Alternativa, letra B. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora então à leitura da questão de número 5. A luz vermelha tem um comprimento de onda da ordem de 6 micrômetros no ar. Pera aí. 0,6, né? 0,6 micrômetros. 0,6 vezes 10 na menos 6 metros, porque o micro é 10 menos 6. Sendo 3 vezes 10 na 8 metros por segundo o valor da velocidade da luz nesse meio, a frequência da luz vermelha em Hertz vale velocidade igual a lambda vezes a frequência. 3 vezes 10 na 8, 0,6 vezes 10 na menos 6 vezes a frequência. Frequência vai ser igual a 3 vezes 10 na 8 dividido por 0,6 vezes 10 na menos 6. Frequência vai ser igual 3 por 0,6 dá 5, vezes 10 na 8 menos o menos 6, 10 na 14 Hz. Então, 5 vezes 10 na 14 Hz, alternativa letra D. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora então à leitura da questão de número 6. As radiações eletromagnéticas, tais como ondas de rádio, luz visível e raios gama, têm em comum, quando se propagam no vácuo, essas ondas eletromagnéticas têm no vácuo a mesma velocidade, né? Então, velocidade, letra B. Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 7. As questões 7 e 8 referem-se à figura abaixo, em que são mostrados dois instantes de uma onda progressiva numa corda tomados com intervalos de tempo de 0,001 segundo, ou que seja 10 na menos 3 segundos, né, mestre? Essa é a mesma coisa. Então são dois instantâneos, é como se fossem duas ondas. A onda quando ela está nessa posição e a onda quando ela foi para frente, ó, daí ela vai ocupar esta posição aqui, é o segundo desenho da onda, tá? A velocidade de propagação da onda em metros por segundo vale. Mestre e mestra, sim, velocidade é lambda vezes frequência, lambda sobre o período, mas o que a gente está enxergando da onda neste desenho? A gente enxerga que a onda avançou uma distância de 40 centímetros no intervalo de tempo de 10 a menos 3 segundos. Então, para descobrir a velocidade da onda, por que a gente não faz distância sobre tempo, hein? Velocidade igual a distância sobre tempo.
A distância é 40 vezes 10 na menos 2 metros, já transformei para metros, dividido por 10 na menos 3 segundos. Quer dizer que a velocidade da onda vai ser igual a 40 vezes 10 na menos 2, menos 3, que é mais 3, na 1. Quer dizer que a velocidade é igual a 4 vezes 10 na 2 metros por segundo. Alternativa letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Cuidado para não cair naquela mesmice, né? Velocidade é lambda vezes frequência, velocidade é lambda vezes frequência. Porque se ele te deu a distância percorrida pela onda e o tempo que levou para percorrer essa distância, nada mais simples do que pegar e fazer distância sobre tempo. Vamos então à leitura da questão de número 8. A amplitude da onda em centímetros. Mestre, mestre, amplitude. Onde é que a gente vê a amplitude? A amplitude é a distância do eixo principal da onda, vou marcar aqui o eixo principal da onda, ó, até uma crista ou até um vale. Ele te deu essa distância, ó, 40 centímetros. Então, a amplitude da onda vale 40 centímetros. Como ele colocou em centímetros, 4 vezes 10 na 1 centímetros, esses 40 centímetros. Alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então à leitura da questão de número 9. Comparados com a luz visível, raio-x tem... Peraí, a luz visível vem antes no espectro e o raio-x vem depois da ultravioleta, né? Raio-x. Velocidade maior no vácuo? Não, no vácuo todo mundo tem a mesma velocidade. Fótons de energia menor, raio-x tem fótons de energia maior. Lembra que a frequência aumenta para baixo, consequentemente a energia também, que é diretamente proporcional à frequência da radiação eletromagnética. Raio-x tem comprimento de onda menor. Verdadeiro, se a frequência é maior, o comprimento de onda é menor. Verdadeiro, então, se a frequência é maior, o comprimento de onda é menor. Letra C. Menor poder de penetração, ora, o raio-x atravessa a nossa carne, né? A luz visível não. Frequência menor, não. Frequência maior. Então, ficou letra C mesmo na questão de número 9. Vamos então à leitura da questão de número 10. A figura mostra o deslocamento y das partículas de uma onda transversal como função de sua coordenada x em um determinado instante. Notem que a gente tem metros aqui, mestre e mestre. A frequência da onda é de 1 Hz. Qual o módulo da velocidade de propagação da onda em metros por segundo na direção x? Se a gente tem a frequência e tem como achar o comprimento de onda no gráfico, quando o eixo horizontal estiver em metros, a gente acha o lambda, né, mestre e mestre? A gente vai achar a velocidade fazendo lambda vezes a frequência. Bom, eu sei que o lambda é 4, aqui tem a marcação 4, gominho para baixo, gominho para cima, lambda é igual a 4 metros, então a velocidade vai ser igual a 4 vezes a frequência, que é 1, quer dizer que a velocidade dessa onda é igual a 4 metros por segundo, alternativa letra C. Vamos então à leitura da questão de número 11, mestre e mestre. Uma onda tem frequência de 10 Hz e se propaga com velocidade de 400 metros por segundo. Então, o seu comprimento de onda vale em metros, mestre e mestra, só aplicação de equação, né? Velocidade igual a lambda vezes frequência, velocidade é 400 metros por segundo, o lambda ele quer saber, vezes a frequência que é 10. Simplificando aqui, quer dizer que o lambda é igual a 40 metros. Alternativa letra D. Bora então à leitura da questão de número 12. A distância entre uma crista e um vale, mestre e mestra, entre uma crista e um vale sucessivos, é meio lambda. Então, eu já vou escrever aqui, ó. Lambda sobre 2 é igual a 10 centímetros, porque ele disse vale 10 centímetros. Quer dizer que o lambda é igual a 20 centímetros. A velocidade de propagação dessa onda, cuja frequência é 3,4 kHz, o quilo é 10 na 3, tem valor? Aplicação de fórmula a partir de agora. Velocidade igual a lambda vezes frequência. Ele quer em metros por segundo, então todo mundo tem que estar ou em metros ou em segundos. Velocidade é igual, lambda é 20 centímetros, lembra que o centi é 10 a menos 2, então 20 vezes 10 na menos 2, vezes a frequência que é 3,4, vezes o K, que é o quilo, né? Opa, que é o 10 na 3, né? Vou botar 10 na 3 aqui. Velocidade vai ser igual, 2 vezes 3,4 daria 68, 68 então, vezes 10 na 1, né? Do 10 a menos 2 com 10 na 3, e isso é igual a 680 metros por segundo. Letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 13. Instrução: responder as questões 13 e 14 com base nas afirmações e na figura abaixo.
Com uma corda qualquer é possível produzir uma onda estacionária conforme a figura. Ok, aqui está a onda estacionária. O comprimento de onda é... Como é que faz para descobrir o comprimento de onda, mestre e mestra? Se ele já te deu o tamanho de um gominho, lembra que um gominho, isso aqui, ó, de nó até nó, ou seria, se a gente quisesse, né, de ventre até ventre, é meio lambda. Quer dizer que meio lambda, ou lambda sobre 2, um gominho é meio lambda. Lambda sobre 2 é igual a 30 centímetros. Quer dizer que o lambda é igual a 60 centímetros. Então, o comprimento de onda da onda é 60 centímetros, letra D. Bora então à leitura da questão de número 14. Sabendo que a corda é agitada à razão de 3 oscilações por segundo ou 3 Hz, isso é frequência, né, mestre e mestre? Conclui-se que a velocidade de propagação da onda na corda é de, em metros por segundo, velocidade igual a lambda vezes a frequência. Velocidade é igual ao lambda, que é 0,6 metros, vezes a frequência, que é 3 Hz. Quer dizer que a velocidade vai ser igual a 1,8 metros por segundo. Letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 15. Em um mesmo meio, a velocidade de propagação de um certo tipo de ondas é constante. Claro, o meio é o mesmo, né? Então a velocidade tem que ser a mesma. Se a frequência das ondas é reduzida à metade, podemos afirmar que velocidade é igual ao lambda vezes a frequência. Ele disse que a frequência foi reduzida à metade. A velocidade não vai mudar. Então o comprimento de onda deve aumentar, deve ficar o dobro, né? O comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais para uma mesma velocidade. Seu comprimento de onda reduz-se à metade do seu valor inicial? Não, ele é multiplicado por 2. O comprimento de onda é o dobro do seu valor inicial? Letra B, perfeito, tranquilo. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então à leitura da questão de número 16. A figura abaixo representa cristas de um trem de onda propagando-se em um meio qualquer. Da esquerda para a direita, então está vindo da esquerda para a direita. O fenômeno ondulatório evidenciado nessa figura chama-se polarização, refração, difração, interferência ou reflexão. Mestre e mestra, a onda está passando por um anteparo e está invadindo a região de sombra aqui, né? Ela está desviando nesse orifício e invadindo a região de sombra. Quando ela desvia, ela está sofrendo difração. Só isso. Vamos então à leitura da questão de número 17. Um feixe paralelo de raios luminosos atravessa um pequeno orifício em um anteparo e após incide sobre outro anteparo colocado mais adiante, iluminando uma região de dimensões maiores do que as do objeto. A denominação mais apropriada para este fenômeno é difração de novo. A luz está se espalhando após passar por um orifício. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então a resolver a questão de número 18. A figura abaixo representa um feixe de luz propagando-se da esquerda para a direita, incidindo em 2 anteparos, o primeiro com 2 orifícios e o segundo opaco. Neste, forma-se uma série de franjas claras e escuras, conforme a figura abaixo. Ok, então aqui é o anteparo das franjas claras e escuras, aqui, ó. E aqui está ocorrendo difração, né? Difração e depois o que é? Interferência. Os fenômenos responsáveis pelo aparecimento das franjas são sucessivamente. Então, aqui ocorreu difração. E aí as ondas interferiram e chegaram no anteparo e mostraram interferência clara e escura, né? Escura, interferência destrutiva, e clara, construtiva. Então, difração e interferência, letra E. Experimento de Young, né? Ou da fenda dupla. Bora então resolver a questão de número 19. Um método comum de determinar a velocidade do som em gases consiste em produzir ressonância em um tubo E e em seguida medir a frequência e a distância entre os nodos ou antinodos da onda estacionária. Nesse caso, o fenômeno que ocorre com as ondas sonoras dentro do tubo, mestre e mestra, nodos ou antinodos, onda estacionária, qual é que é o fenômeno ondulatório que precisa acontecer para que ocorra onda estacionária? Interferência, né, mestre e mestra? Vamos então à leitura da questão de número 20. Um pescador contou 20 ondas que passaram por um pilar da plataforma marítima durante 1 minuto. Então são 20 ondas, este é o número de oscilações no intervalo de tempo de 60 segundos. Sendo constante a periodicidade desse movimento ondulatório, qual a sua frequência? Frequência é o número de oscilações pelo tempo que levou para essas oscilações acontecerem. Frequência vai ser igual a 20 oscilações por 60 segundos. Isso aqui é 1/3 de Hertz ou 0,33, mas aparece a letra D com 1/3.
Tudo tranquilo, minha semestra? Pode virar a página então, para a gente responder a questão de número 20. Em relação à propagação de ondas, afirma-se que 1. O fato de uma estação de rádio amadora a bordo de uma espaçonave poder ser constatada da Terra comprova que o som se propaga no vácuo. Nem pensar, né, mestre? O som não se propaga no vácuo. O rádio se propaga e chega na Terra. Então, nada a ver a primeira. Todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Verdadeiro. A onda eletromagnética, aliás, é a única onda que pode se propagar no vácuo, não é mesmo? Terceira. O som se propaga com menor velocidade na água do que no ar. Não é menor, é maior. Na água a velocidade é muito maior do que no ar. E num sólido a velocidade vai ser maior do que na água. Então apenas a 2, né? Das afirmativas, somente 2 é correta. Alternativa letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 22. Meu Deus do céu, olha tudo esses gráficos. O corpo A, de massa m, está preso à mola de constante elástica K e oscila horizontalmente, sem atrito, segundo uma trajetória retilínea. Então, é um MHS, né? Quando a mola não está sendo solicitada por forças, na posição x igual a zero, a energia potencial é igual a zero. Tá, energia potencial é igual a zero, no x é igual a zero. Tá certo, na posição de equilíbrio. Nessas condições, pode-se dizer que o gráfico da energia potencial em função de x está melhor representado. Mestre, energia potencial é elástica nesse caso, né? Então, energia potencial elástica é K vezes x ao quadrado sobre 2. Espera aí. A energia aqui está no lugar do y no gráfico, né? E o x está ao quadrado. Então, o que tem que ter aqui? Uma parábola com a concavidade virada para cima, já que o A é positivo. Então, só a letra A que vai nos dizer isso. Por que é Ka ao quadrado sobre 2? Por que é a amplitude? Porque o x é igual à amplitude nas extremidades. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então à leitura da questão de número 23. O gráfico do movimento harmônico simples representado na figura, a amplitude é... Bom, a amplitude é 5, né? Já está marcado aqui. 5, então, metros. 5, 5, 5. Amplitude sempre positiva, tá, mestre? E a frequência é... Bom, o que eu tenho aqui é o tempo, né? O tempo para uma oscilação é 4. Se o período é 4 segundos, quer dizer que a frequência é igual a 1/4 de Hertz. E 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Então, letra A. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora então a leitura da questão de número 24. O gráfico mostra como varia com o tempo a posição de uma partícula presa à extremidade de uma mola ideal, oscilador harmônico simples. Qual a amplitude de oscilação? Mestre e mestra, a amplitude sempre vai ser do eixo de equilíbrio até a extremidade. E essa distância aqui é do 50 até o 90. Do 50 até o 90 a gente tem 40. Então 40 centímetros é o valor da amplitude. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora então a leitura da questão de número 25. Observe dois movimentos oscilatórios representados pelo gráfico abaixo e responda às questões 25 e 26. 25. A razão entre as frequências de A e B é... Mestre e mestra, vamos marcar bem aqui, ó. Eu tenho uma oscilação, que é essa que estou pintando de azul, e tem a outra oscilação, que eu vou pintar de vermelho. E no eixo horizontal, ele nos deu o tempo. O que eu vou achar aqui no eixo horizontal? O período. Quer dizer que todo esse intervalo de tempo aqui, ó, é o período do A. Isso aqui é o período da onda A. E o período da onda B é só isso aqui, ó. Uma oscilação termina aqui, né? Ó. Aqui é o período de B. Então a gente pode dizer que o período da onda A, já que tem 3 oscilações da B aqui, ó, o período da onda B é 3 vezes maior do que o período da onda A. Vou escrever isso, ó. Período de A é igual ao período de B vezes 3, ou 3 períodos de B. Como ele quer a razão entre as frequências, a gente pode substituir aqui, ó. 1 sobre a frequência de A, no lugar do período de A, vai ser igual a 3 vezes 1 sobre a frequência de B, já que 1 sobre a frequência de B é o período de B. Então, a razão entre as frequências de A e de B, né? Eu vou passar o FA lá para cima, que é o que ele quer, FA sobre FB é igual a 1 e passa o 3 dividindo terço. 1/3, letra P. Ou tu pode pensar, já que o período é 3 vezes maior para o A frequência tem que ser 3 vezes menor.
Então a frequência do A é 3 vezes menor do que a do B. Então vai ficar 1 sobre 3. Letra B. Questão de número 26. A razão entre as amplitudes. Essa é mais tranquila, mestre Messa. Ó, como é que a gente vê a amplitude? A amplitude a gente vê do eixo central até a crista, ou do eixo central até o vale. Eu vou comparar aqui com as cristas. Está percebendo que a amplitude da onda A é o dobro? Então, a amplitude da onda A sobre a amplitude da onda B vai ser igual a 2 sobre 1. Quer dizer que a amplitude da onda A é o dobro da amplitude da onda B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então à leitura da questão de número 27. Nas figuras aparece um corpo denso suspenso por uma mola helicoidal elástica. Na posição A, o corpo está em repouso e na B, oscilando em torno da posição de repouso, isto é, entre M e N. Então, M e N são as amplitudes, né, onde o corpo para, e O é onde ele passa com a máxima velocidade. Levando em consideração somente a força-peso do corpo e a força elástica da mola, o movimento é harmônico e simples. Assim, a velocidade do corpo em função da posição é melhor representada no gráfico. Pode virar a página então, mestre e mestra. Para a gente terminar de resolver essa questão de número 27, mestre e mestra, presta atenção aqui, que é o gráfico da velocidade em função da posição. Aqui no ponto N é onde o corpo para, então a velocidade ela não pode ser máxima no M e no N, ela tem que ser nula. No M a velocidade é 0, no N a velocidade é 0 e no M a velocidade é 0. O que teria aqui no meio, ó, entre M e N? Sempre o ponto O. Então, enquanto o corpo oscila de M para N, a velocidade vai até o máximo, depois até 0, depois até o máximo, depois até 0 de novo. E ela inverte o sentido, né? Por quê? Porque a velocidade ela vai ser negativa quando está subindo ou quando está descendo e vice-versa quando estiver subindo ou descendo. Nenhum outro gráfico representa a velocidade zero nos pontos M, N e M e máxima no ponto O, que é intermediário entre M e N. Então, alternativa letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então à leitura da questão de número 28. Acompanhe a leitura ali. O sistema da figura é conhecido por pêndulo simples. O fio de comprimento L é ideal, M é a massa suspensa e T é o período do pêndulo. Nessas condições, ao dobrarmos a massa suspensa, o período será T de novo, mestre. Porque no pêndulo, o período não depende da massa. Lembra, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. O período é 2π, raiz de M sobre K. Isso é no sistema massa-mola. E no pêndulo eu não posso esquecer que o período é 2π, raiz de L sobre G. Então, no pêndulo, só depende do comprimento e da gravidade, que não foram alterados nessa questão 28. Então, o período permanece o mesmo e a frequência também. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então à leitura da questão de número 29. Um pêndulo simples, constituído por uma esferazinha dependurada por um fio a um suporte, oscila entre as posições M e N, como mostra a figura, como ilustra a figura, realizando oscilações de pequena abertura. Pode-se afirmar que, quanto maior for o comprimento do fio, maior será o período de oscilação do pêndulo. Verdadeiro. Pronto, quanto maior o comprimento, maior será o período. Quanto maior for a massa, menor será... Não, a massa não influencia no pêndulo. Quanto maior for o raio da esferazinha, nada a ver. O período de oscilação do pêndulo não será alterado se alterarmos proporcionalmente a massa da esferazinha e o comprimento. Não, ele vai ser alterado sim. Letra E. O período de oscilação do pêndulo não será alterado se o pêndulo for levado para o alto de uma montanha e simultaneamente aumentarmos... A massa não influencia, mas se eu levar para o alto de uma montanha, vai alterar o período, porque a gravidade vai mudar. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que tenha tirado as dúvidas sobre essa lista, né, de revisão das questões da ondulatória toda. Eu te espero na solução das próximas questões. Forte abraço.